Fala, meu povo maravilhoso! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Maravilha? Professor Bruno Freitas aqui com vocês hoje para a gente dar sequência nesse grandioso projeto que é o Código Penal Comentado. Esse projeto visa te ajudar. Eu vou te ensinar um método que você vai conseguir estudar a lei seca sem nenhum tipo de dificuldade. Tendo em vista que estudar a lei seca é extremamente necessário aí para os concursos públicos, tá bom? Então eu já peço que você pegue aí o seu caderno de todinhos para que você possa anotar o seu todinho. Eu peço que você abra o seu Código Penal no artigo 4º, abra o seu Código Penal no artigo 4º e tenha em mãos aí uma caneta marca-texto, beleza? Dessa forma, você vai aproveitar muito bem essa nossa aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Olha aí. Antes, deixa eu deixar aqui rapidamente as minhas redes sociais com vocês. O meu Instagram, @profbrunofre, tá? E o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Galera, todo dia, todo santo dia, nessas minhas redes sociais, vocês vão encontrar conteúdo relevante e gratuito que eu tenho certeza absoluta que vai contribuir aí na sua preparação, que vai agregar valor na sua preparação, tá bom? Então, te convido a conhecer as minhas redes sociais. Se fizer sentido para você, será um prazer muito grande receber cada um de vocês aí nas minhas redes sociais. Beleza? Tranquilo? Vamos que interessa então. Olha lá. Nós vamos trabalhar hoje o artigo 4º, que fala do tempo do crime. Tempo do crime. Fala assim, ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, tempo do crime, artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza. Nós vamos aqui trabalhar o tempo do crime. O que é o tempo do crime? Tempo do crime é o momento em que se considera praticado o crime. Então, tempo do crime é o momento em que se considera praticado o crime. Ótimo. Agora, qual é a relevância? Por que saber o tempo do crime? Beleza? Duas importâncias fundamentais. Quando você consegue identificar o tempo do crime, primeiro, você consegue identificar qual lei será aplicada. Então, sabendo o tempo do crime, você vai saber qual lei será aplicada. Segundo, se você sabe qual é o tempo do crime, você também vai saber estabelecer se o agente é imputável ou se o agente é inimputável. E aqui um ponto muito importante. Olha só. O artigo 4º, então, do Código Penal, ele trabalha o tempo do crime. Tempo do crime nada mais é que aquele momento em que se considera praticado o crime. Isso é tempo do crime. Tempo do crime é o momento que se considera praticado o crime. Tudo bem. Agora, você pode estar aí, professor, tudo bem. Agora, para quê? Por que eu tenho que saber isso? Ou para que isso é importante? Olha só, primeiro, sabendo o tempo do crime, nós vamos saber qual lei será aplicada. Se é uma lei mais grave, ou se é uma lei benéfica, se ela vai retroagir, se não vai retroagir. Isso tudo a gente só vai saber aplicar se nós soubermos qual é o tempo do crime. Qual é o momento que nós vamos considerar que o crime foi praticado. Então, essa é a primeira importância. Sabendo o tempo do crime, nós vamos saber qual lei será aplicada. Mas não para por aí. Perceba? Sabendo o tempo do crime também, nós vamos poder identificar se o agente é imputável ou se o agente é inimputável. Tem diferença, professor? É óbvio que tem. Eu não tenho, galera. Perceba. Se ele é imputável, aplica-se o Código Penal. Se ele é inimputável, por exemplo, se ele é menor de 18 anos, ele é inimputável. Sendo inimputável, não se aplica o Código Penal. Ele não pratica crime, ele pratica ato infracional.
A ele não se aplica o Código Penal, vai ser aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Percebeu a importância de, primeiro, a gente determinar qual foi o tempo do crime, porque, em consequência disso, nós vamos saber que lei será aplicada e nós vamos saber se o agente era imputável ou se ele era inimputável. Perfeito? Beleza? Show de bola. Agora, para se chegar a essa conclusão, qual é o tempo do crime? 3 teorias foram utilizadas, beleza? Nós temos a teoria da atividade, nós temos a teoria do resultado, nós temos a teoria mista ou da ubiquidade. Então, presta atenção. Para estabelecer, para se chegar à conclusão de qual é o tempo do crime, qual é o momento que se considera praticado o crime, 3 teorias surgiram. A teoria da atividade, a teoria do resultado, a teoria da ubiquidade. Beleza. Vamos uma por uma, tá? Vamos lá. Teoria da atividade. Considera praticado o crime no momento da conduta, ou seja, ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Para a teoria da atividade, o que importa é o momento que o indivíduo pratica a conduta. E lembrem-se, a conduta pode ser uma ação, mas também pode ser uma omissão. Cuidado com isso. A conduta, ela pode ser praticada por uma ação, mas a conduta pode ser praticada também por uma omissão. Então, para a teoria da atividade, tempo do crime, ou seja, o momento que se considera praticado o crime é o momento em que o indivíduo pratica a conduta criminosa. No momento que ele praticou a conduta criminosa, nós vamos considerar que o crime foi praticado, independentemente de quando ocorreu o resultado. Essa é a teoria da atividade, beleza? Mas nós temos a teoria do resultado, que diz, considera praticado o crime no momento da produção do resultado. Já para a teoria do resultado, não importa o momento que o indivíduo praticou a conduta. Eu não vou olhar quando ele praticou a conduta, pelo contrário. Nós vamos observar quando ocorreu a produção do resultado. É no momento que ocorre a produção do resultado que, para a teoria do resultado, aquele momento ali é que nós vamos considerar tempo do crime. Então, para a teoria do resultado, considera praticado o crime no momento em que ocorre a produção do resultado. Perceba que a teoria da atividade ela é contrária à teoria do resultado. Contrária em que sentido? A teoria da atividade se preocupa com a prática da conduta. Não quero saber do resultado. Já a teoria do resultado se preocupa com a produção do resultado. Eu não quero saber quando é que foi a conduta. Beleza? Show. E aí, galera, muitas vezes o próprio nome tem que ajudar. Deve ajudar, né? Olha aí. Teoria mista ou da ubiquidade. Olha lá. Considera praticado o crime tanto no momento da conduta como o do resultado. Mista, ou seja, aqui nós temos uma mistura da teoria da atividade mais a teoria do resultado. Para a teoria mista ou da ubiquidade, considera-se tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento em que o indivíduo praticou a conduta ou no momento em que ocorreu a produção do resultado. Tanto faz. Tanto faz. Beleza? Então, nós temos essas 3 teorias que buscaram explicar qual é o tempo do crime, qual é o momento que se considera praticado o crime. Tudo bem? Aí, pode parecer irrelevante. Professor, por que eu tenho que conhecer essas 3 teorias? Vamos aqui rapidamente, só para me demonstrar a importância disso aqui. Ó. Vamos imaginar que hoje o Mévio ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Beleza? No dia de hoje, ele dá 3 tiros no Tício. O Tício não morre, ele é socorrido e levado para o hospital. Beleza? Passados 30 dias, ele não resistiu aos ferimentos e
morreu. Beleza? Imagine que hoje o Mev ele tem 17 anos, 11 meses, 29 dias. Ele dá 3 tiros no Tício, o Tício não morre. O Tício é levado ao hospital. Depois de 30 dias, por conta dos ferimentos, ele vem a falecer. Beleza? Olha como é que isso aqui é importante. Se nós aplicarmos a teoria da atividade, beleza? Qual é o tempo do crime? Hoje. Se a gente aplicar a teoria da atividade, o tempo do crime é hoje. Por quê? Porque foi hoje que ele praticou a conduta criminosa. Foi hoje que ele deu os 3 disparos de arma de fogo. Beleza? E nesse caso, o Mévio, ele não pratica o quê? Crime. Ele não pratica crime por quê? Porque ele é inimputável. Ele praticou um ato infracional. Não se aplica o Código Penal. Vai ser aplicado, nesse caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, se a gente leva em consideração a teoria do resultado, quando é que se deu o resultado? Depois de 30 dias. Então, para a teoria do resultado, o momento que nós devemos considerar que o crime foi praticado foi 30 dias depois. E se a gente aplica a teoria do resultado, o Mev agora cometeu crime. Por que agora ele cometeu crime? Porque agora, quando ocorreu a prática do resultado, ele já era maior de 18 anos. Olha que loucura. Para a teoria da ambiguidade, hoje ou 30 dias. É uma ou outra. Tá vendo a relevância de você entender as 3 teorias? Além de você saber qual dessas 3 teorias o Código Penal levou em consideração, o Código Penal aplica, além de saber qual das 3 ele aplica, você também tem que saber desenvolver esse raciocínio aí nas 3 teorias. Por quê? Pode cair um probleminha para você resolver. De acordo com a teoria do resultado, praticou crime? De acordo com a teoria da atividade, praticou crime? Percebe? Pode cair? Pode. Claro que pode. Então, além de saber qual teoria o Código Penal adotou, você tem que saber utilizar essas 3 teorias. Tudo bem? Beleza. Agora eu te pergunto, qual dessas 3 teorias o Código Penal aplicou, adotou para falar sobre o tempo do crime? Olha o que o artigo 4º fala. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Olha lá. No momento da ação ou da omissão, o que é isso? Coloque aí, pega o seu caderno de todinho e coloca tempo do crime. Tempo do crime. A teoria adotada é a teoria da atividade. Tempo do crime. Artigo 4º do Código Penal adotou a teoria da atividade. Ou seja, quando a gente está falando em tempo do crime, quando a gente enxerga qual é o momento que nós devemos considerar que o crime foi praticado, qual é o momento que nós devemos considerar que o crime foi praticado, ou seja, tempo do crime, nós temos que levar em consideração a teoria da atividade. Ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza? Ainda que outro seja o momento do resultado. Então, para o tempo do crime, nós não queremos saber quando ocorreu o resultado, nós queremos saber quando é que foi praticada a conduta. Naquele momento que foi praticada a conduta, nós temos que saber, nós vamos saber qual lei será aplicada e nós vamos saber se o agente era imputável ou inimputável. Ok? Não se esqueçam, a teoria adotada foi da atividade, mas você deve saber como é que é o funcionamento das outras 2 teorias. Beleza? Show? Maravilha. Meu povo maravilhoso, olha só, nós vamos começar a um artigo por aula.
Eu acho que vai ficar mais dinâmico e vai ficar mais fácil para mim você organizar os seus estudos. Por quê? Porque se você está estudando e tem uma dúvida lá, sei lá, no artigo 1º, você vem aqui na playlist, vai no artigo 1º e procura. Eu acho que dessa forma vai ficar mais didático para vocês. Ok? Tranquilidade? Meu povo maravilhoso, eu espero que eu possa ter contribuído mais uma vez com vocês, lógico e evidente. Se ficou qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu terei um prazer muito grande em responder a todos vocês, tá bom? No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma! Tchau!